conhecimento. Para aprender, a gente tem que pôr em relação o sujeito e o objeto do conhecimento, sempre numa relação vincular. Tem que existir um vínculo para que isso ocorra. Então, as primeiras aprendizagens, esse vínculo geralmente é com a mãe, é com o pai, é com aquela pessoa mais próxima que acompanha essa criança. Sim, muito antes da escola, porque eu aprender, aprender a se alimentar, aprender a se comportar na mesa, mais adiante respeitar as pessoas, enfim, a vida é um processo eterno de aprendizagem. Exatamente. A gente fala muito das cenas paradigmáticas da aprendizagem, né? Que são exatamente essas, é o sentar, o caminhar, o se alimentar, né? E aí vai evoluindo para o brincar. O brincar é uma ferramenta riquíssima para que a criança possa desenvolver o seu simbolismo, que é o simbólico, é o imaginário, é o faz de conta. Só se aprende pela imaginação, pelo faz de conta, né? E por essa autoria que a criança tem quando ela está fazendo o seu próprio brincar. Infelizmente, o que eu presencio algumas vezes, posso dizer até muitas vezes, né, são crianças que não brincam, que tem muitos brinquedos e pouco brincar. Muitas cenas que a gente presencia, narrativas de famílias quando chega até o consultório. E aí a gente vai fazer todo um olhar psicopedagógico para essa criança que nos procurou, essa família que nos procurou, dizendo, meu filho não está aprendendo, né? E a gente vai ver onde que está acontecendo essa ruptura, por que ele não quer aprender. Às vezes é um déficit simbólico. É interessante essa correlação que tu fazes entre o aprender e o brincar. Então, tu estás dizendo assim, a criança, quem tem dificuldade de brincar, acaba tendo alguma dificuldade para aprender também? Não necessariamente. Certo. Mas a criança que brinca, muito provavelmente vai conseguir se relacionar muito melhor com as cenas do aprender. Porque ela já teve essa vivência de autoria, né? De simbolizar, de imaginar, de fazer de conta, de criar. Isso é autoria. Sim. Ela não está copiando modelos, fazendo repetitivamente as coisas. Sim, porque quem já teve a oportunidade de observar crianças brincando, né? Em geral, os brinquedos mais interessantes são justamente aqueles brinquedos mais simples que a criança tem essa liberdade de criar. Junta determinadas pecinhas, bonecas, é uma sala de aula, ou faz de conta que cozinha, faz de conta isso, aquilo, outro. Aí que entra esses brinquedos eletrônicos ou os outros brinquedos mais sofisticados acabam tem uma possibilidade muito mais limitada, né? Já vem prontos. O brincar já está no próprio brinquedo, né? E o brincar tem que estar na ação da criança com esse objeto. Tanto que uma caneta pode ser um avião, uma tampinha pode ser um carrinho para eles, né? Eu presenteei meu neto que fez 1 aninho com uma escavadeira enorme assim, porque ele adora olhar escavadeiras trabalhando. E ele adorou, brincou um pouquinho, daqui um pouco o que ele fez? Entrou dentro da caixa. Então imagina o que ele pensou ao entrar naquela caixa. Olha que brincar mais lindo, né? Foi lá e entrou na caixa. Quero experimentar outras sensações, vamos ver como é que é. Essa caixa que veio a escavadeira dentro. Então a criança, ela tem essa criatividade, é dela, né? E tu disseste da questão dos brinquedos prontos e dos eletrônicos. O eletrônico, a gratificação é imediata. A resposta é imediata, né? E aí esta criança, depois esse adolescente, esse sujeito adulto, não vai conseguir sempre as respostas imediatas. Se frustra, acaba desistindo, aí ele começa a fazer uns exercícios de matemática lá, erra na metade do caminho, do percurso, já desiste, né? Porque ele quer o quê? O ponto, a gratificação, né? Então, não tem uma autoria nesse brincar. Agora, é passivo. Isso, tu dizias muito bem, assim, o quanto a escola é lúdico, o quanto as crianças gostam dessa iniciação na escola, que se encontram com outras crianças, brincam, tudo o aprendizado gira em torno da brincadeira, da socialização.
Agora, com o passar dos anos, tu falavas assim, lá por quinta, sexta, talvez sétima série, que a escola fica mais exigente, os jovens já têm uma capacidade melhor, parece que a escola perde a graça. O que acontece? Por que será que a escola perde a graça? Aquilo que é uma brincadeira, eu vejo crianças pequenas quando iniciam na escola, né? Cada escola tem a sua denominação, mas às vezes com 3 anos, 4 anos, é uma festa a escola. Depois a escola parece que se torna um peso, um sufoco. O que acontece? É problema do método? É deficiência? Por que a escola fica pesada, deixa de ter esse encanto, Marley? Realmente é o que a gente presencia, né? Sexto ano, sétimo, tem toda uma questão para se pensar no desenvolvimento humano, né? Desse sujeito que está se desenvolvendo, está num outro momento do desenvolvimento, que vai também surgir outros interesses, né? É a questão da sexualidade, do grupo, do social, que se torna mais importante do que o brincar dele agora seria esse social, essa conversa no recreio, essas trocas, essa questão da sexualidade que vai aparecendo também fortemente nessa idade, né? Mas vamos pensar assim, ó, esse adolescente não nasceu adolescente para de repente parar de gostar da escola, né? Como é que foram as vivências dele anteriores com esse espaço de simbolização, né? Ou mesmo na escola? Como é que foram essas vivências? Teve uma relação vincular? Teve uma relação positiva com a aprendizagem? Ou como bem disseste antes, até 4º, 5º ano parece que é mais integrado, mais globalizado, eles acabam fazendo mais associações e acabam dando conta, né? Mas quando chega nessa idade, eles deveriam estar atingindo o pensamento formal, né? Que é um pensamento hipotético dedutivo, que é pensar sobre o próprio pensamento, antecipar uma resposta independente do concreto. E aí, até que ponto esses meninos e meninas dessa idade estão prontos, maduros para isso, né? Então, cada caso é um caso. A gente sabe que numa turma, alguns alunos são interessados e outros não, né? Então, cada um tem a sua história. Não podemos pensar de uma forma muito geral, porque cada um vai ter o seu molde relacional lá na primeira infância. Exato. Se percebe, assim, numa sala de aula... Até mesmo eu acredito que isso se reproduza na faculdade, no ensino médio, enfim, alguns alunos muito interessados, muito comprometidos, muito disciplinados, quem sabe uma grande parte da turma, um interesse mediano por aquilo ali, são responsáveis, prestam atenção, fazem os temas, estudam para a prova, e tem uma turma que parece que vai obrigada para a sala de aula, como se fosse um castigo. Essa discrepância que existe, vamos dizer, eu estou mais ou menos dividindo como se fossem 3 grupos hipotéticos. Tu atribui isso a questões assim da vivência familiar, desse processo educativo? O que será que determina tanta diferença, Marley? Vamos pensar assim, ó. Sim. A relação deles com o conhecimento se dá de tantas formas que não na escola, né? Será que esse adolescente vai produzir um sentido num conteúdo que está sendo reproduzido ou por um audiovisual, ou por um filme, ou mesmo o professor passando no quadro, ou mesmo ele tendo que ler? Será que isso é atrativo para esse jovem? Porque para ele aprender, ele tem que se relacionar com aquele objeto de conhecimento, fazer algum tipo de vínculo, ter algum despertar de interesse e de curiosidade, né? E aí, como ele está naquela rotina, vamos dizer assim, de sempre estar pegando informações, eles ficam o tempo todo pegando informações. Tem um menino que eu atendo que ele está com bastante dificuldade na escola. E ele traz tantos conhecimentos no consultório que eu pergunto, da onde que você aprendeu isso? Aí em casa, eu assisti um vídeo. Entendes? Então eles vão em busca daquilo que eles têm curiosidade, né? E às vezes o conteúdo da escola eles não estão tendo curiosidade. Tem que ser trabalhado, tem que estudar, lógico que sim, que é muito importante, mas tem que
vir do externo uma motivação para ele, não é interna essa motivação. Uma exigência externa para que ele responda essa obrigação. E aí é uma questão assim, exigência externa é algo que tem que acontecer, que é o limite, que é a regra, que é a interdição. A exigência externa que tu te referes seria assim, vamos dizer, de que essa família ou esses cuidadores valorizem o processo educativo, deem importância, acompanhem o desempenho do seu filho na escola, participem de reuniões, revise os seus cadernos, seus temas, algo assim, esse conjunto. Também. Mas também esse limite externo é dizer assim, você tem que copiar, você tem que fazer o tema, você tem que ler esse texto. Ou você precisa ter um horário de estudo, você precisa ter uma rotina organizada, como o jovem tem que ter o horário para as refeições, o horário para dormir. Exatamente. E o que eu percebo assim, muitas vezes as famílias fragilizadas nesse momento de estipular a rotina, o horário, e a gente vai conversar e ver que a própria família não tem essa rotina, né? Então como é que o filho vai construir uma rotina para ele? Não tem horários, não tem rotinas e muita narrativa adolescente, mais da primeira infância também, da rotina dos pais assim. A gente pede para eles fazerem o desenho da família, por exemplo. E a gente fica assim, repetidamente olhando para os desenhos deles. É o pai no celular, a mãe no celular, a irmã na TV e o irmão no videogame. É mesmo? Aparece nos desenhos da família, já aparece videogame e celular. E na narrativa deles. Sim. Não sei, minha mãe estava lá no celular, meu pai estava no celular, o pai estava assistindo TV e a mãe estava lá no celular, né? Então, parece que às vezes falta também a família desconectada. Desconectar um pouco para se conectarem. E a escola, ou um atendimento como a senhora faz, mostra muita coisa, né? Evidencia, Tibola, do que acontece na família, né? Exatamente. Muitas vezes é lá que eles conseguem, não é uma forma assim planejada, mas inconsciente, né? Que eles conseguem provocar um movimento na família. Porque enquanto tá tudo bem na escola, os pais não se preocupam com os filhos muitas vezes. Tá indo bem, faz o tema, tá lá. Se vira sozinho, não preciso monitorar. Não precisa ajudar a fazer o tema. Da escola não estão se queixando, não estão me ligando. Nunca me chamaram. E aí a criança, né, pensa, opa, peraí, né, vou dar um jeito de parar. E realmente, a família para e vai na escola quando o filho não tá bem, né? Então, quando é assim, um sintoma mais da ordem do emocional, essa questão mais de carência desse olhar materno e paterno, muitas vezes é o recurso que eles usam, como o Tibola disse, porque lá na escola ele está retratando como é que ele está se sentindo. É uma forma de pedir ajuda, pedir socorro. Psicopedagoga Marleide Moraes. O pessoal está falando muito de tela, dando muita importância para a tela, como se a tela fosse o vilão. Para quem está chegando agora, o assunto de hoje é desafios no processo de educação e aprendizagem. Está conosco a psicopedagoga Marleide Moraes, que é psicopedagoga clínica, mestre em educação, conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia e arte terapeuta, é uma profissional com vasta experiência na área da psicopedagogia. Tem colocação dos ouvintes, Tibola, por favor. Sim. Tem a Jussara, que mora no Boqueirão, e ela parece concordar com a questão do não telas, enfim, mas ela está preocupada em saber uma idade para que os filhos, enfim, as crianças possam ter acesso a telas. Qual é a idade, digamos assim, recomendada, a partir de que idade? Pois é, nós falávamos antes sobre isso, né? O quanto as crianças estão presas às telas, né? E aí, às vezes vem uma queixa assim para mim no consultório, mas ele não quer largar as telas. E aí eu brinco com a família, mas ele foi pegar sozinho, ele ligou sozinho, ou né, uma criança com menos de 1 ano não tem acesso a um telefone celular, a um controle remoto. Espero que não tenha, né? Então, quem que ofereceu, né? E muitas vezes a gente vê cenas assim em restaurantes, por exemplo, crianças seguramente com menos de 1 ano de idade, com o tablet ligado num filminho enquanto os pais jantam tranquilamente.
Eu fico triste ao ver essas cenas e vejo muitas cenas, todos os dias. E qual é isso? Te entristece por quê? Qual é a repercussão desse tipo de atitude? Porque neste momento está fritando o cérebro dessa criança. Ele não está se desenvolvendo, não está exercitando a convivência, não está se comunicando, não está sentindo o sabor dos alimentos. Que o alimento a criança não é... fica hipnotizada pelaquela tela. O alimento não é só se alimentar para ter os nutrientes, é o processo do afeto. Toda a experiência. Que existe, a experiência de ficar ali conversando com a família, enfim. Mas me parece assim que a criança é desligada da realidade para que os pais possam ficar tranquilos. E ainda a gente ouve assim, para mim dar uma respirada, Marley. E eu me preocupo mais ainda, se para mãe, para o pai poderem respirar, os filhos têm que ser desligados da realidade. Mas então os filhos estão sufocando esse casal? Alguma coisa nessa relação tem que ser vista, tem que ser trabalhada, tem que ser olhada. Exato. O que acontece, eu já te fiz essa pergunta de uma outra forma no início da nossa conversa. Por que o jovem lá pelas tantas perde o gosto por aprender? É muito difícil, tu dizias ali na 7ª, 8ª série, talvez no ensino médio. Na faculdade eu acho que é um pouco mais fácil, porque a gente pode estar estudando uma área específica do nosso interesse, mas parece que o normal, o comum, a gente ver o estudo como uma obrigação, como um compromisso. E perde o gosto, aquele prazer, aquela curiosidade. Eu quero entender, eu quero saber como funciona o mundo, a biologia, a física, a química, a matemática. O que acontece? É uma falha do método? É uma limitação pessoal do ser humano? Por que acontece que o estudo, acho que para a maioria dos alunos, vira um sufoco? Alguns poucos na sala de aula, acho que se divertem, têm prazer estudando, aprendendo, se destacando. Agora, para a grande maioria, é um sufoco. Vou repetir, porque não produz sentido para eles aquilo. Porque o que produz sentido, o que é do interesse deles, eles fazem um clique na internet e eles têm a resposta. Esse hábito de gratificação imediata, de respostas imediatas, de não ter esse tempo, inclusive na leitura. A leitura em tela para a leitura no livro tem uma diferença muito grande. No virar a página é um espaço entre uma página e outra que eu vou imaginar, que eu vou criar, que eu vou fazer de conta. Não é aquilo que está pronto, né? Então esse jovem vem com essa experiência, essa vivência de coisas prontas sempre. Uma vez eu fui numa palestra lá em Santa Maria, Bernard Charlot, é um educador francês. Ele disse que os alunos deles, pacientes na época, perguntavam por que eu tenho que aprender matemática. E aí, normalmente, quando pergunto, o que a gente responde, Érico? Então, eu vou te perguntar, por que a gente tem que aprender matemática? Porque cai no vestibular, cai no Enem, para passar de ano. Pois é. É a pergunta óbvia. É a resposta óbvia. E ainda assim, os adultos dizem para a criança e para o adolescente, para ti poder lidar com dinheiro, não precisa, tem calculadora para isso. Isso não convence mais eles, né? Mas assim, ele encontrou uma resposta interessante, esse pensador. Você tem que aprender matemática para provar para você mesmo que você é capaz de resolver um problema matemático, social, emocional. Como um treino, como um aprendizado. É como aquele prazer de resolver uma questão, né? Então, por exemplo, assim, um componente curricular, matemática, física, química, que eu sempre tive dificuldade, eu sentia aquele friozinho na barriga quando eu resolvia uma questão. A emoção, eu consegui. Só que acontece que a educação, o conhecimento, a aprendizagem escolar se tornou muito utilitária. Teu exemplo agora há pouco, é para passar no vestibular, é para passar no Enem. Qual é o ensino, qual é o estímulo no ensino médio hoje em dia? O ensino médio as pessoas fazem para o vestibular ou para o Enem. Exatamente. Então perde. Tens um ouvinte aí com contribuição, Tibola, por favor? Tenho sim. Eu estava esperando aqui essa pergunta e a nossa amiga aqui, a Priscila, fez a pergunta o seguinte: e sobre essa questão agora do MEC querer proibir ou
ela falou aqui querer proibir, né, a questão dos celulares na escola. Me permita aqui rapidamente só ler uma parte da reportagem, da matéria, onde fala o seguinte: o Ministério da Educação, o MEC, está finalizando os preparativos para divulgar em outubro agora um projeto de lei com o objetivo de proibir o uso de celulares em escolas públicas e privadas no Brasil. Segundo a pasta, a iniciativa vai dar segurança jurídica para os estados e municípios para que já vinham, né, discutindo essa proibição. A data ainda da divulgação do projeto não foi confirmado. Em julho, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, a UNESCO, divulgou o relatório no qual sugere que os celulares sejam banidos das escolas. Segundo a UNESCO, restrições já são adotadas na França, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Holanda, no Canadá, na Suíça e no México. Então a pergunta da Priscila aqui: o que vocês acham dessa questão do MEC ter esse projeto, enfim, para proibir o uso de celulares nas escolas públicas e privadas? A que ponto chegamos, não é mesmo? Que o Ministério da Educação e Cultura tem que tomar uma medida severa dessas. Onde nós todos falhamos para administrar esse tempo e esse uso de tela? Talvez lá, antes dos 2 anos de idade, não é mesmo? É. Talvez lá. E aí tem que vir um interditor de fora, de longe, dizer não pro meu filho, pro meu aluno. Isso é triste, não é mesmo? É interessante, é como uma lei que de fato existe: menor é proibido de beber, mas bebe, menor é proibido de fumar, mas é uma coisa óbvia, na escola é proibido entrar bebida alcoólica, entrar arma de fogo, entrar com, sei lá, não sei se é proibido entrar com cachorro, com pet, mas são coisas óbvias, assim, e o que a professora Marley traz é isso, tá? Mas então tem que vir de cima a ordem. Eu acho que isso ajuda, porque aí estabelece um parâmetro, né, Marley? Sim, eu acho que organiza, né? Teve que vir, teve um motivo para chegar aqui, mas a gente tem que pensar sobre isso. Que pena que chegamos a esse ponto, porque nenhum limite, nenhum extremo é bom, não é mesmo? O caminho do meio é o da sabedoria, do equilíbrio. Que pena que a gente não conseguiu educar os nossos jovens em tempo deles poderem mediar isso aí, o tempo de pegar o celular. Mas eles não conseguem, porque isso é viciante. O doutor deve saber muito mais do que eu, que tem adolescentes dependentes usando medicação psiquiátricas por dependência das telas. Então isso é sério, isso é uma questão de saúde mental. Sim, de mas saúde pública. Como é feita as telas, os algoritmos, os programas são feitos para serem viciantes. Exatamente, é para viciar. Intencionalmente são feitos para viciar. E tem aqui a Helena, fez uma colocação também. Sim. Boa noite, olha, eu trabalho em uma unidade de saúde e observo que a família faz a iniciação com as crianças muito cedo, porque eles também, que dá a entender que a família quer ficar hipnotizado com o celular, tanto que nem ouvem serem chamados. A Helena aqui dizendo que muitas vezes, pelo que deu a entender, que eles entregam o celular às crianças porque os pais também gostam de ficar conectados, ligados da mesma forma. Exatamente aquilo que a gente conversava antes, né? Eles querem respirar. Então eles desligam os seus filhos e se desligam também, né? Se desligam e saem da realidade e ficam também no celular. É uma triste realidade. Então, essa família vai conseguir passar para o seu filho, para sua filha, que é importante na sala de aula não pegar o celular, por exemplo, né? Porque o exemplo é o modelo relacional. A criança fica olhando o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo, o que a tata, o que a avó, o que o irmão, e ela vai aprendendo como é que é o funcionamento daquela família, não é mesmo? E aí Mas, fica empobrecida de modelos. Marley, eu acho que as pessoas, de modo geral, os pais, eles não percebem o mal que eles estão fazendo. Eu não sei se é falta de informação, falta de percepção, mas eles não conseguem ter uma profundidade do problema que eles estão criando. É comodidade, Tibola. É comodidade. É falta de ar. Agora, a tela não tem autonomia, né, Marley? A tela não vai correndo, não persegue as pessoas. Não se liga sozinha, né? Pois é. Não se liga sozinha. É que nem quando me dizem, o meu filho pequeno ali tá engordando, come muita bolachinha, come muito doce. Ah, sim, um filho de 5, 6 anos vai no mercado, tem cartão de crédito, faz rancho, mas da onde? O que dá para dizer para essas pessoas assim, que ficam justificando como se o problema da vida delas fosse a tela?
A tela, a introdução que tu fizeste foi perfeita, quase já está respondendo, né? Exigir isso da criança é a mesma coisa que exigir que um bebê de 2 meses ande de bicicleta. Ele nunca vai conseguir, né? E aí, quem que tem que trabalhar com essa criança de 6, 7, 8 anos? A família, o adulto responsável por essa criança, né? E essa criança não nasceu com 6, 7, 8 anos. Ela teve acesso à tela muito tempo. Então, a gente sempre procura no externo algo para justificar um contexto. Vamos lá, alô, quem fala? Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Ana Tibola. Oi, Ana. Pode fazer a pergunta, Ana. Tá, na verdade, Tibola, eu não gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria de dar um depoimento bem rapidinho do que eu vi enquanto meu esposo estava hospitalizado aqui no hospital hoje de clínicas, né? Porque Sim. era o hospital da cidade. O que me preocupou é assim, ó, eu fui ali na praça num momento, né? E os pais com as crianças, e as crianças brincando, e os pais com o celular na mão. Eles simplesmente não acompanham as crianças no brinquedo. As crianças param, olham, chamam, e eles erguem os olhos e baixam de novo para ficar na tela, para ficar digitando. Alô? Sim, estamos te ouvindo. Outra coisa, Tibola, que aconteceu, que nesse mesmo momento, várias, assim, amigas ali tomando chimarrão, assim, cada uma com a sua cadeira, com pipoca, com chimarrão, e cada uma com celular. Só que daí, o que acontece? Nenhuma conversava. Pareciam robôs. Aí eu fiquei observando toda essa situação. Eu sentei num banco ali, né? Estava assim, quente, estava bonito, sábado à tarde. Gente, é triste de ver, doutor Érico. Sabe por quê? Porque se é um momento de um chimarrão, de uma descontração, não leva o celular, vai lá encontrar as amigas e conversa. Não, cada uma com o celular assim, elas sentadas e o celular na perna, passavam o chimarrão, aquilo muito mecânico, comiam a pipoca e dele digitar. Daí eu fiquei pensando, gente, mas para isso não precisa nem ir para praça, faz uma videochamada cada uma na sua casa. Verdade. Né? Mas é muito triste, viu, doutor Érico, de ver as crianças quase que implorando para os pais olharem e eles ali no celular, tá bom? Tá bom, Muito dona obrigada. Ana. Participe mais. É Ana? Ana, Mas Ana da assim, Vila Fátima. Ana, super concordo com a tua indignação, tá? Me junto a ti, porque realmente é isso que a gente está vivenciando. As famílias se reúnem, cada uma com o seu celular, e não fazem videochamada, sabe por quê? Porque daí como é que elas vão olhar no celular durante a videochamada? Olha aí. essa tá boa, eu gostei. Não é verdade? Essa tá boa. Não pode? Não é compatível. Agora, esses adultos, então, vamos pensar assim, que se viciaram no celular, né? Não foram aquelas crianças que tiveram acesso à tela com menos de 2 anos, não é verdade? Sim. Mais uma coisa pra gente pensar. Olha o poder dessa tela. Poder viciante, né? A gente sabe que tem esse atrativo. Agora, também podemos pensar, Marley, como dizia a Ana, as pessoas estão se escondendo nas telas porque as pessoas não se deram conta, mas todo mundo vê praticamente a mesma coisa na tela. Como assim? O algoritmo mostra mais do mesmo do que a gente quer ver. Então, isso nos empobrece porque a gente fica, seja o Érico, Marley, Tibola, quem for, a gente fica sempre vendo mais do mesmo. Isso não questiona, isso não traz pontos de vista diferente. Então, assim, ó, nós estamos nos deixando levar, sendo abduzidos ou nos escondendo nas telas. A gente, através das telas, a gente não precisa interagir, falar, escutar o outro, argumentar. Então eu penso que nós estamos, as telas estão fazendo tanto sucesso no mundo todo justamente por isso. A gente se esconde na tela, a gente está se escondendo através das telas. E que empobrecimento das relações, né? Os adultos se escondendo nas telas, né? E escondendo seus filhos nas telas, desconectando da realidade para poderem se conectar também, né? E respirarem, como dizia essa mãe. E aí eu fico pensando assim, os adultos, a gente sabe que tem essa questão do algoritmo que puxa e que a gente acaba querendo procurar as coisas e olhar ali.
Mas hoje, antes de vir para cá, caiu para mim um fragmento de Manuel de Barros, poeta maravilhoso. E ele diz assim: cresci brincando no chão, entre formigas, de uma infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão do que comparação. Manuel Barros. E hoje em dia, nós temos essa vivência, as nossas crianças, Pois é. com comunicação, com troca, com interação, com poder ouvir o outro que pensa diferente de mim. Não, eu procuro pesquisar na tela aquilo que eu gosto de assistir. Cada um no seu mundinho. Nada me contraria, porque eu só pesquiso o que é do meu interesse. Como é que esse adulto vai trabalhar com diversidade, com contrariedade, com adversidades na vida adulta? Com reflexão, não tem reflexão, não tem questionamento. Que tipo de maturidade emocional vai ter esse sujeito para lidar com os desafios da vida? Não é mesmo? Então, é uma realidade muito triste Então, mesmo. o mundo das telas é um mundo solitário. E é um mundo solitário onde eu me basto. É como se não preciso de mais nada. O que eu tenho ali na tela, eu tenho o meu mundo e é o suficiente, chega. E aí a gente fica pensando assim, por que esse aluno não quer ir para a escola, ou vai para a escola porque é obrigatório, mas lá ele não se envolve, ele não se interessa, porque ele está tão habituado só a olhar aquilo que ele gosta, só fazer aquilo que ele quer, só pesquisar sobre o assunto que ele acha interessante, né? Quando vem determinado um conteúdo, uma apostila, um livro, um texto, é uma regra, né? Então eu volto a dizer, a fragilidade de lidar com regras e aprendizagem é regra, gramática é uma regra, é assim que se escreve e pronto. Matemática é uma regra exata. Só que essa construção de poder lidar com essa regra foi feita, né? A gente sabe que aquilo que a gente semeia lá, planta, dos 2 aos 4 anos de vida da criança, é aquilo que a gente vai colher para o resto da vida, porque a gente está criando nela um padrão de comportamento muito complicado. E vamos nos colocar no lugar deste professor, desse ensinante em sala de aula, né? Também é um grande desafio para ele. Está motivando, né? Tem um relato de uma amiga minha que é professora, ela disse assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu vou me vestir de palhaço, eu acho, para ver se eles prestam atenção em mim. Porque é tanta coisa do interesse deles que eles não estão a fim de ficar assistindo determinada aula, porque depois eu olho. Uma coisa que eles estão fazendo muito, videoaula. Não anota, não estuda para a prova, depois eu assisto videoaula. E cadê a interação? Alicia Fernandes dizia também uma frase muito legal, é assim, ó. Sim, mas tu tá assistindo a videoaula, tu tá no celular, tu tá numa outra tela. Exatamente. A aprendizagem, ela ocorre numa cena vincular. Necessariamente. Tem que ter relação, tem que ter conexão. Tem que ter relação. É o sujeito que aprende, que ensina. A Alicia dizia, aprende ensinante. Porque ao mesmo tempo que eu aprendo, eu estou ensinando e o professor vice-versa, né? E ela dizia assim, ó, não aprendemos de qualquer um. Aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar, né? Então, este aluno está conseguindo fazer esta vinculação a ponto de outorgar para esse ensinante o direito de lhe ensinar? Ou está fazendo isso para a tela, né? Então, a gente fica muito triste pensando sobre isso. É um desafio muito grande. Então, tem que ter alguém de fora, um órgão maior, superior, para dizer assim, chega de tela. Chegamos a esse extremo? Chega de tela? Eu acho que, ainda que seja, eu acho válido esse tipo de atitude. Eu lembrava de uma frase, de uma expressão que já tem muitos anos, do Cristóvão Buarque, que foi reitor da Universidade de Brasília, foi ministro da Educação em algum governo, que eu não recordo. Ele disse, olha, que o fracasso da educação no Brasil, o fracasso do desempenho na educação do Brasil é proposital, não é acidental. Então,
Então, as coisas são feitas, elas não são feitas para dar certo, elas são feitas para um faz de conta, que tem muito mais a ver com interesses políticos, não estou falando de partido, do que interesses pedagógicos e desenvolvimento do país. Então, a educação, da forma como é colocada no nosso país, acaba sendo um instrumento de dominação política, não de desenvolvimento das pessoas, por isso que todo esse restante passa batido. Os professores não são valorizados, não são respeitados, não são estimulados, então faz parte desse jogo de faz de conta, né, Marley, que é uma coisa muito triste e que isso, dias atrás, dados, é muito interessante ver dados. Eu vi um dado assim, há 40 anos atrás, o PIB da China era menor que o Brasil. Sei lá, o Brasil tinha um produto interno bruto de, vamos dizer, 300 milhões e o PIB da China era 200 milhões. Hoje, o PIB da China parece que é 20 vezes maior do que o Brasil. Então, tu vê, em 40 anos, o desenvolvimento, eu não estou dizendo porque a China, porque é comunista, então, o que é educação, o que é o aprendizado, o que é o investimento, é muito triste a gente ver no nosso meio, entra governo, sai governo, a situação segue inalterada, os professores cada vez menos estimulados, menos valorizados, e a educação esse faz de conta, né, Marley? Infelizmente a educação não está sendo vista em muitos momentos da nossa história, em outros está sendo melhor vista até, né? Como deveria. E eu digo assim, seria o principal, mas a educação, eu digo assim, iniciando lá na base, né? Que é dentro de casa. Sim, começa aí. Dentro de casa. Então, aí quando chega o aluno lá na escola, será que esse aluno respeita esse professor? Será que em casa ele foi ensinado a respeitar esse professor? Mas não respeita nem os pais? Sim, muitas famílias fazem isso. Não, porque o meu filho tem que respeitar os professores. Mas eu falava antes da educação respeitosa. Será que teve uma educação respeitosa para ensinar ao seu filho que a gente tem que respeitar o sentimento do outro, reconhecer, legitimar e validar, para esse aluno depois poder olhar para esse professor e respeitar o sentimento desse professor? Então é muito mais ampla essa discussão, né? E muito mais demorada, vamos dizer assim, essa discussão, para a gente pensar assim, onde que está realmente, onde que se começa a pensar sobre? Mas, como eu dizia antes, o importante é pensar sobre. Pensar e conversar sobre isso. Mas vamos ficar conversando, não vai levar em nada. Vai. Enquanto a gente estiver pensando sobre isso, não se conformando com isso, a gente está produzindo pensamento também nas outras pessoas. Vamos pensar sobre isso, não é mesmo? E também, à medida que você faz isso com a sua família ou com os seus, você tem a oportunidade de construir novas situações, novas oportunidades, e poder se diferenciar, poder fazer diferente. Quem sabe o fazer diferente possa ser muito bom, possa ser mais saudável até. De não ficar essa multidão, vamos dizer, de alienados, né? Se escondendo nas telas. Mas é muito trabalhoso. Nós conversávamos no intervalinho aqui sobre isso. É muito trabalhoso. Porque se tirar a tela, vai ter que ter um movimento diferente na família. Para tirar a tela do filho. O que vai se oferecer em troca? Para tirar a tela do filho, tem que tirar a tela dos adultos também. E aí vão começar a ter que aprender a conviver, né? Tem que oferecer para uma criança pequena, por exemplo, tira o celular, tem que oferecer um brincar para ele, não um brinquedo, um brincar. Brincar, companhia, disponibilidade, estar junto. E o adolescente também, por que não? O adolescente não gosta de conversar. Ele gosta de conversar se ele for escutado. Como a gente comentava no início, muitas vezes os pais dizem: você fechou a comunicação comigo. Será que não é a gente que está se fechando para escutá-los e se comunicar com eles? Porque também a gente está com multitarefas para dar conta, né? Então, há que se pensar assim sobre a tela e sobre o que fazer, né, sobre a tela. Para repor esse tempo de tela, né? Que vai ser riquíssimo. Eu lembro de uma experiência, ainda que não era essa proporção de tela, mas tinha tela da TV e videogame, enfim, que faltou luz na minha casa. E nós ficamos 1 hora conversando.
Depois meus filhos disseram assim, que coisa bem boa, né? Quando veio a luz, veio a luz, né? Por quê? Porque a gente é tão automático que a gente não tira esse tempo, né? Do nada, o tempo de parar e fazer nada. Agora é a hora de fazer nada, vamos sentar aqui, falar sobre qualquer coisa. A gente não tem mais essa vivência e tem que retomar, né? É brincar no chão com as formigas, é uma metáfora, claro, de Manuel de Barros, mas é voltar àquela origem do relacionamento. Essa que é conexão. Que é o olho no olho, é conectar no olho. A conexão do filho. não é o Wi-Fi, é conexão afetiva. Conexão afetiva, emocional. Olho no olho, conexão de escuta, né? Conexão de presença, conexão de brincar, para que possa constituir um sujeito estruturado subjetivamente, do ponto de vista da sua subjetivação mesmo, ao ponto de chegar na escola e começar a produzir alguma coisa, sentido lá no interno dele, que vem de fora. Fala, Tibola. Mais algumas colocações aqui. Vamos lá. A Celita está dizendo o seguinte: boa noite. Na minha opinião, as coisas estão estacionando, principalmente na educação dos pequenos. Eu fico observando também como a senhora Marlene está ficando sem controle. Eu só uso o celular para médico e para participar do programa aqui da Uirapuru. Caso contrário, não, criei ranço do celular. Mais um ouvinte aqui. Gostaria de colaborar com o programa. Olha, aqui em casa, tiramos as telas da sala e da cozinha. Implementamos o rádio. Escutamos o rádio, conversamos enquanto jantamos ou almoçamos. Isso melhorou muito a relação da nossa família. É o Léo que tá mandando um recado por aqui. E o Léo parece ser um cara assim, né? Meia idade aí, mais ou menos 40 e poucos anos e tal. Quando muito 50 anos. E tá destacando que retirou as telas da sala e também da cozinha e preferiu o rádio e a comunicação da família. Parabéns. Parabéns ao Léo que conseguiu. Permaneça firme. Uma última pergunta, já estamos com o nosso tempo estourado. Dá para esticar um pouquinho? Pode, Tibola? Tá liberado. Tá liberado. Quando procurar uma psicopedagoga? Em que situações, em que circunstâncias o trabalho de uma profissional tão qualificada quanto a senhora pode fazer diferença no desenvolvimento de um jovem? A psicopedagogia trabalha com a aprendizagem humana, né? E suas relações nos diferentes contextos. Normalmente, o contexto onde surge uma dificuldade é o ambiente escolar, não é mesmo? Essa dificuldade, dita desta forma como dificuldade, é o quê? É um não aprender. É alguma coisa que aquela criança, que aquele adolescente não está aprendendo ainda naquele momento. Não está conseguindo dar conta daqueles desafios daquele ano, não está conseguindo realizar as atividades de acordo, né? Então, normalmente a escola encaminha, porque percebe, tem o parâmetro, vê que esse aluno tá mais desatento, não está conseguindo concluir, não está trazendo tema, né? Não está conseguindo aprender, já estão lá em que altura do ano e ainda não conseguiu ler, né? Então, normalmente a escola encaminha. E a psicopedagogia inicia com uma avaliação psicopedagógica, para poder ver, então, todas as dimensões da aprendizagem, onde que tem essa fratura, esta falha, onde que não está bem constituído, né? E aí não se pensa somente no orgânico, nós temos 4 dimensões, 5 eu diria, para aprender: o organismo, o corpo, a inteligência, o desejo e o senso estético, né? Muitas vezes é olhado só para o orgânico, né? Sim. Daí vê a parte do cognitivo e ok. E este corpo, essa corporeidade toda que se atravessa pelo desejo de aprender, está sendo olhada de alguma forma, né? E muitas vezes, quando, ao final desse momento de tentar compreender esse sujeito, porque cada sujeito tem uma modalidade de aprendizagem, independente de ter algum transtorno, alguma dificuldade, tem a sua forma de aprender. Muitas vezes eles não se conhecem o suficiente para saber, eu consigo aprender assim. E não estou falando daquela parte sinestésico, visual, auditivo, é algo assim de modalidade mesmo. É a forma como eu me relaciono, me vinculo com esse conhecimento, pegando o meu modelo relacional das primeiras cenas paradigmáticas da aprendizagem, que é caminhar, brincar, falar, comer, né? Então, esse modelo que eu trago comigo, e ele tem que poder se compreender e ver por que ele não está conseguindo dar conta naquele momento.
E muitas vezes, após toda essa mirada para a família, para a escola, para esse sujeito, a gente se dá conta que está tudo ok, menos a parte do desejo. Aquela parte assim, ó, de ter o interesse, de ter o desejo, aquele prazer de aprender por aprender. E aí, o que se faz? É o trabalho também, é o foco da psicopedagogia, tratar de resgatar, de reconstruir, de poder ver com esse sujeito por que isso ocorreu, em que momento ocorreu. Eu acho que esse vai ter que ser tema de uma outra conversa aqui. E de que forma a gente pode fazer isso ser resgatado, né? Dá um outro programa. E o outro programa dos bons. E olha, uma série de coisas que eu pensei em conversarmos hoje, e eu acho que conversamos no máximo um terço, mas foi muito proveitosa, sinal que a gente se aprofundou, se deteve em alguns temas. Eu quero lhe agradecer, né, a psicopedagoga Marleide Moraes, que esteve conosco nessa noite, já tinha estado acho que umas 2 vezes anteriores contribuindo com o programa. É a mãe da Aline, que já trabalhou na rádio e também esteve conosco e hoje trabalha na universidade, né? Mas vamos voltar a fazer um outro programa. Essa moça tem muito café no bule, tem muita coisa para a gente conversar e poder contribuir esses questionamentos todos que estão sendo feitos aos ouvintes. Eu acho que isso pode render frutos interessantes, né, Marley? Eu só tenho a agradecer o convite, como eu disse no início, é muito bom poder falar sobre isso e poder atingir algumas famílias, algumas pessoas, que fique alguma ideia assim do quanto é importante a função materna e a função paterna na constituição da subjetividade do seu filho, filha, que vai ser o aluno e a aluna na sala de aula. A importância desse pai e dessa mãe, né? Eles têm que poder tomar de volta essa potência, sabe? E poder assumir as rédeas e dizer assim, ó, esse meu filho depende de mim. Ele tem 2 a 4 anos, ele precisa de um modelo relacional, ele precisa de um norte, ele precisa de uma escuta, de um olhar, ele precisa de conexão, olho no olho, né? Conexão afetiva, conexão de escuta mesmo, escuta e olhar para esse filho, para essa filha que quer brincar, sim. A gente se surpreende quando a gente desliga as telas e diz, vamos brincar de esconde-esconde? Uma criança pode ter a idade que for, ela vai brincar com a gente, de esconde-esconde. Encantada, faceira da vida. Que Feliz bom que se vida. Preocuparam comigo, que me ofereceram Eu alguma sou alternativa. importante para eles. Isso, eu sou importante. Estão cuidando de mim. Essa é a mensagem. Agora você falou da Aline, eu lembrei, eu trabalhei com a Aline, eu tô aqui desde 2010, ela trabalhou aqui nesse período lá na eu vim década aqui passada. naquela época Eu também. lembro. Sim, a Aline fez uns dois programas claro, com ela. Agora que eu liguei Ela saiu, a inclusive pessoa. ela saiu da Irapuru porque não aguentava mais futebol. Parece que sim. Brincadeira. Marley, muitíssimo obrigado, um programa muito interessante. Eu vou lhe incomodar, vou lhe trazer de novo daqui a um tempo, porque ficaram muitos assuntos pendentes para a gente seguir conversando. Muito obrigada pelo convite. Então tá, uma boa noite a todos. Semana que vem tem mais de bola. Tem mais Vamos programa. bater bola de novo aqui. Vamos lá.